O caso clínico de hoje é muito complicado. Vou precisar dos melhores para solucioná-lo. Já sei quem eu devo chamar. Olá pessoal, hoje o nosso grupo vai apresentar sobre o caso clínico 2. Paciente de 50 anos do sexo feminino foi encaminhado ao serviço de cardiologia do HU-CFF com queixa de dor no peito e falta de ar durante a prática de exercícios físicos de moderada intensidade, com início há 2 anos. Nos últimos 6 meses, apresentou piora progressiva dos sintomas. Tem história familiar de diabetes mellitus do tipo 2 e infarto do miocárdio. Ao exame físico cardiovascular, a paciente apresentava ritmo cardíaco irregularmente irregular, pulso bisférens, sopro sistólico em diamante, grau 5, mais audível na borda external esquerda. Frente a tudo isso falado, vamos desmembrar e entender do ponto de vista fisiológico seus sinais e sintomas. O primeiro é a dor no peito durante exercícios físicos moderados. A principal causa é a hipodiastolia, associada a uma redução da reserva coronariana. Inicialmente é importante saber que a perfusão coronariana ocorre primordialmente na diástole. No exercício físico, há um consumo alto de oxigênio pelos músculos esqueléticos, de forma que então deve-se ofertar altos níveis desse gás. Esse aumento na oferta ao tecido muscular em atividade é realizado por meio do aumento do débito cardíaco, resultante da taquicardia promovida pelo exercício físico. Assim, maior será a capacidade do indivíduo de suportar cargas elevadas de trabalho aeróbico. Em virtude de tal fato, o aumento da frequência cardíaca requer aos cardiomiócitos uma maior demanda de oxigênio e nutrientes. Em relação ainda à demanda, se o indivíduo apresentar a progressão de hipertrofia ventricular, sem influência do exercício físico, aumenta a demanda dos cardiomiócitos pelo oxigênio e nutrientes, haja vista um aumento excessivo da massa muscular. Por isso, podemos dizer que o aumento da demanda mediante exercício físico pode ser intensificado, com o aumento da massa ventricular, caso o paciente possua. Por outro lado, podemos ressaltar que na taquicardia ocorre uma redução do tempo entre 2 batimentos, às custas de uma redução da duração da diástole, pois tal fase corresponde a 2/3 do ciclo cardíaco. E, por conseguinte, o tempo de enchimento ventricular e o volume diastólico final diminuem. Como resultado, mantendo fixa a fração de ejeção, o débito sistólico diminui. No entanto, o débito cardíaco é aumentado, porque mesmo que o volume de sangue ejetado a cada sístole seja menor, o aumento da frequência cardíaca é capaz de compensar isso, já que mais ejeções estão ocorrendo por minuto. Como o aumento da frequência cardíaca no exercício diminui o tempo de diástole e a perfusão coronária ocorre durante a diástole, haverá uma diminuição dessa perfusão, resultando na diminuição da oferta de oxigênio e nutriente aos miócitos frente a uma alta demanda. Em relação a essa oferta, se o indivíduo apresentar uma hipertrofia ventricular, ainda sem influência do exercício físico, diminuirá a oferta de oxigênio e nutrientes. Isso porque o ventrículo estará com uma dificuldade em se relaxar e, portanto, com dificuldade em acomodar o sangue que vem do átrio. Com a etapa de diástole prejudicada e a perfusão coronariana prejudicada e, consequentemente, menor será a oferta das células musculares. Diante disso, podemos dizer que a redução da oferta mediante o exercício físico pode ser intensificada com o aumento da massa ventricular, caso o paciente possua. Assim, frente a tudo isso falado, há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio e nutrientes, caracterizando um quadro de isquemia miocárdica. Na redução da oferta de oxigênio, os cardiomiócitos realizam o metabolismo anaeróbico, o qual tem como um de seus produtos o ácido lático, que em acúmulo gera fadiga muscular e é responsável pela dor precordial. A paciente também apresentou falta de ar durante exercícios físicos, e uma das causas possíveis seria o espessamento do ventrículo esquerdo. Com o espessamento da parede ventricular, há uma diminuição do volume diastólico final e, consequentemente, mais sangue residual fica no átrio esquerdo. Isso pode ser explicado da seguinte forma: sabendo que a válvula mitral se fecha quando a pressão do ventrículo se torna maior do que a do átrio, o pouco sangue que o ventrículo consegue acomodar é suficiente para aumentar a pressão frente a uma parede ventricular espessa, de tal maneira que ultrapasse a pressão atrial e a válvula mitral se feche, restando sangue no átrio. A partir disso, podemos dizer que o átrio esquerdo geralmente encontra-se dilatado em consequência da alta resistência ao enchimento ventricular causado pela disfunção diastólica. No entanto, esse acúmulo posteriormente impede que o sangue vindo das veias pulmonares atinja o átrio, acumulando sangue na região pulmonar, caracterizando um quadro de congestão pulmonar. Essa congestão pulmonar leva o paciente a apresentar dispneia ao esforço. Outro sinal é o sopro sistólico em diamante, ou também conhecido como sopro mesosistólico
ou sopro de ejeção. Ele é decorrente de um fluxo turbulento no trato de saída dos ventrículos, seja por meio de vias de saída irregulares, resultado de uma cardiomiopatia hipertrófica, ou de válvulas estenosadas, decorrente de estenose aórtica e de estenose pulmonar, levando à formação de um gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo esquerdo e a aorta. De acordo com a imagem, fica mais claro entender esse sopro com origem na via de saída ventricular, que começa depois de B1, com o som ejetivo em crescente. Nesse momento, o jato de alta velocidade é decorrente da ejeção rápida, até alcançar um pico, e decrescendo para terminar antes do componente aórtico de B2. Essa diminuição ocorre em virtude da fase de ejeção lenta. Quanto maior a obstrução do fluxo na via de saída, seja por estenose valvar ou cardiomiopatia hipertrófica, mais longa será a fase em crescente e mais curta será a fase em decrescente. Em relação ao grau do sopro, a paciente apresenta o grau 5, que significa murmúrio muito alto, que requer contato parcial do estetoscópio com a pele, mas que não é audível além da parede torácica. Um outro sinal que podemos comentar é sobre o ritmo cardíaco irregularmente irregular. A principal causa desse ritmo é o desenvolvimento da fibrilação atrial mediante uma sobrecarga de volume. A fibrilação atrial é uma arritmia que consiste em uma completa desorganização da atividade elétrica atrial mediante uma sobrecarga de volume, fazendo com que os átrios percam sua capacidade de contração. Os átrios vão ser submetidos a crônicas sobrecargas de volume que os levam a se dilatar, e esse processo vai gerar um rearranjo estrutural do miocárdio atrial, que será responsável pelo surgimento do substrato fundamental para a fibrilação atrial, o remodelamento. O remodelamento vai reduzir uma das funções dos átrios, que é a função de bomba, que ocorre no final da diástole e é responsável por até 30% do enchimento ventricular. Dessa maneira, a fase de contração atrial, frente ao remodelamento, estará prejudicada e, por consequência, formam-se múltiplas ondas pequenas com reentrada caótica dentro dos átrios, como observa-se na figura, ou até uma onda P não visível no ECG. Um outro achado no exame físico cardiovascular da paciente é o pulso bisférios. Esse pulso é perceptível durante a sístole e é causado por uma rápida ejeção do sangue no lúmen aórtico, de forma que ao palpar-se a carótida observa-se um pulso duplo. Dessa forma, a principal causa da presença desse pulso é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que é resultante da hipertrofia do septo interventricular, uma vez que a redução do diâmetro disponível para a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo na via de saída do ventrículo esquerdo. Como resultado, esse rápido fluxo sanguíneo gerado pela obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo proporciona a ocorrência do movimento anterior sistólico, que é o movimento realizado pelas cúspides da válvula mitral em direção ao septo interventricular, como a gente pode observar na figura. De modo que há um incremento, então, da obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Esse movimento é dinâmico e ocorre devido ao efeito Venturi, de modo que a alta velocidade do fluxo sanguíneo sistólico no trato de saída do ventrículo esquerdo produz um fenômeno aspirativo intracavitário que puxa as cúspides da válvula mitral, como foi dito anteriormente. Vale ressaltar que o movimento anterior sistólico pode ser intensificado por alterações morfológicas das cúspides da válvula mitral, ou ainda pelo deslocamento anterior dos músculos papilares, uma vez que essas alterações tornam as cúspides da válvula mitral ainda mais suscetíveis ao deslocamento. Além disso, o movimento anterior sistólico também gera altas pressões intracavitárias e o fenômeno da regurgitação mitral, que está sendo demonstrado pela seta vermelha na figura, visto que o deslocamento da cúspide da mitral deixa um orifício de passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole. O eletrocardiograma é um dos exames complementares. Pelo cálculo do eixo elétrico, observa-se desvio do eixo para a esquerda devido ao aumento da massa do ventrículo esquerdo. O ritmo não é sinusal e, a partir da análise de derivação D2, percebemos que a onda P não antecede o QRS, indicando a ocorrência de uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial consiste em uma completa desorganização da atividade elétrica atrial mediante uma sobrecarga de volume, fazendo com que os átrios percam sua capacidade de contração. Dessa forma, pela fase de contração atrial estar prejudicada, a onda P não estará visível, como observamos no eletrocardiograma do paciente.
Além disso, o paciente apresenta frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, estando dentro da faixa de normalidade. Um QRS maior que 120 milissegundos em V1 negativo pode ser considerado indicativo de bloqueio de ramo esquerdo. Vale ressaltar a presença de alterações secundárias da repolarização ventricular com supradesnivelamento de ST, onde o QRS é negativo, e infradesnivelamento de ST, onde o QRS é positivo. Isso é explicado pelo fato de que as alterações da onda são decorrentes propriamente do aumento da massa cardíaca, que provoca elevação das pressões diastólicas ventriculares e compressão microvascular, diminuindo o fluxo sanguíneo, principalmente na região subendocárdica. Com isso, cria-se um desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio e nutrientes, o que caracteriza um estado de isquemia transitória do endocárdio. A área endocárdica, que fica isquêmica, vai abrir um canal de potássio dependente de ATP, fazendo com que se repolarize antes do epicárdio. Nesse momento, se inverte a ordem de repolarização em relação ao modo fisiológico, de modo que isso dará, consequentemente, ao vetor de repolarização ventricular uma polaridade invertida em relação ao vetor de despolarização ventricular. Dessa forma, o vetor de repolarização ventricular será representado no eletrocardiograma por uma onda T com orientação contrária ao complexo QRS. Outras anormalidades mais comuns são infradesnivelamento do segmento de ST e a presença de ondas S profundas em V1 e V2 e ondas R amplas em V5 e V6. O ecocardiograma é o principal exame para o caso de cardiomiopatia hipertrófica. Ele consiste em um exame de ultrassom do coração. Então, a partir do levantamento realizado pelo ecocardiograma, observamos algumas alterações estruturais. Dentre essas alterações estruturais, nós teremos o aumento da espessura parietal, assimétrica com predomínio septal, espessura do septo ao nível de sua porção basal é de 3,2 centímetros, disfunção diastólica do tipo 2, movimento sistólico anterior da válvula mitral, geralmente acompanhado de insuficiência mitral em pacientes que apresentam gradiente de pressão intraventricular, obstrução dinâmica na via de saída do ventrículo esquerdo, produzida tanto pela hipertrofia septal quanto pelo movimento anterior sistólico. Essa via de saída do ventrículo esquerdo é turbilionar com gradiente máximo de 35 milímetros de mercúrio na via de saída do ventrículo esquerdo. O aumento da pressão atrial esquerda pela regurgitação mitral e, consequentemente, diâmetro aumentado do átrio esquerdo. A válvula aórtica encontra-se espessada e as dimensões do ventrículo esquerdo e de sua cavidade estão normais. É importante ressaltar também que a função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo estão preservadas no repouso e que há a ausência do derrame pericárdio. Com isso, chegamos à hipótese diagnóstica de uma cardiomiopatia hipertrófica assimétrica, que configura-se como uma doença autossômica dominante intrínseca do miocárdio, caracterizada por ser uma hipertrofia cardíaca ventricular, cuja espessura da parede fica maior ou igual a 15 milímetros, não causada por sobrecarga de pressão, como ocorre em situações de hipertensão e estenose aórtica grave. Quanto à fisiopatologia, cursa com uma redução no relaxamento do ventrículo esquerdo e função sistólica preservada. Agora vamos falar de diagnósticos diferenciais. O diagnóstico diferencial da cardiomiopatia hipertrófica deve ser feito com todas as patologias que podem gerar uma hipertrofia ventricular, sendo que as mais frequentes são hipertensão arterial sistêmica, estenose da válvula aórtica e coração de atleta.
Na hipertrofia ventricular, pode-se desenvolver resposta fisiológica para tentar compensar o estresse de parede durante a sístole, causado pelo aumento da pós-carga, mas esse não é o caso da cardiomiopatia hipertrófica. Primeiramente, é importante saber que, quanto maior for a carga a qual o coração está sendo submetido, por exemplo, o aumento da pressão arterial, maior será a dificuldade de ejeção do sangue, demandando uma maior força da cavidade ventricular necessária para cada cardiomiócito, no intuito de manter o mesmo débito cardíaco. E, consequentemente, maior estresse de parede durante a sístole, maior pós-carga. A hipertrofia do ventrículo esquerdo é uma adaptação estrutural do coração ao aumento da pós-carga, que ocorre na hipertensão arterial. De acordo com a lei de Laplace, o estresse de parede é inversamente proporcional à espessura da parede e diretamente proporcional ao raio. Por isso, o desenvolvimento da hipertrofia concêntrica, por espessamento das paredes e, consequentemente, diminuição das dimensões ventriculares, redução do raio, leva a uma menor força que tem que ser originada por unidade de área. Dessa forma, para uma mesma pressão e um menor raio, a pós-carga do coração vai ser menor quanto maior for a espessura da parede. Conclui-se que a hipertensão arterial sistêmica cursa geralmente com uma hipertrofia ventricular concêntrica do tipo simétrica, onde a espessura da parede ventricular não atinge grandes tamanhos. Já a estenose da válvula aórtica é caracterizada pela redução do orifício das válvulas aórticas durante as fases da sístole, onde essa válvula estaria totalmente aberta em condições fisiológicas. Por estenose aórtica, existe uma dificuldade adicional na passagem de sangue do ventrículo para a aorta, isso é, uma alta resistência à ejeção ventricular, caracterizando o aumento da pressão intraventricular necessária para garantir uma ejeção adequada de sangue e, portanto, requerendo um maior estresse de parede durante a sístole. Como uma estratégia de adaptação do coração ao aumento da pós-carga, podemos citar novamente a hipertrofia ventricular. A hipertrofia ventricular, nesse caso, é decorrente do treinamento físico intenso, como nos atletas de competição, que pode ocorrer tanto nos exercícios estáticos ou de resistência. O diagnóstico diferencial com cardiomiopatia hipertrófica nem sempre é fácil de fazer, porém é de grande importância, já que determina a possibilidade do paciente realizar ou não atividades físicas. Tendo em vista o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica assimétrica septal obstrutiva, a paciente foi submetida à cirurgia de miectomia. Essa cirurgia corresponde à realização de uma ressecção parcial do septo interventricular hipertrofiado, semelhante ao que se observa nessa figura direita, com o objetivo de reduzir a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e, por consequência, obter a melhora dos sintomas. Como todo procedimento cirúrgico, ela apresenta possíveis complicações, as quais nós colocamos aqui nesse slide. Porém, vale ressaltar que a miectomia é considerado o tratamento padrão ouro entre os tratamentos utilizados para tratar a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva com sintomas refratários à terapia medicamentosa, sendo mais indicada que a ablação septal alcoólica nesses casos, por exemplo. Essa cirurgia, quando realizada por profissionais experientes e em locais de referência, oferece um bom prognóstico ao paciente, apresentando uma mortalidade cirúrgica menor que 1%. A cirurgia de miectomia é indicada para pacientes que apresentam a forma obstrutiva da doença e que apresentam sintomas refratários à terapia medicamentosa, de modo a afetar a qualidade de vida desses indivíduos. Além disso, essa cirurgia também é indicada no caso de pacientes que apresentam a forma obstrutiva da doença e apresentam também outras doenças cardíacas que requerem correção cirúrgica, como, por exemplo, algumas valvulopatias e anormalidades dos músculos papilares que podem contribuir para a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Além disso, essa cirurgia é mais indicada no caso de pacientes mais jovens, e caso o paciente apresente outras comorbidades que ofereçam riscos à realização da cirurgia, a miectomia não é indicada, sendo a ablação septal alcoólica mais recomendada nesses casos. Diante disso, nós nos questionamos, será que a miectomia foi bem indicada no caso da paciente em questão? E concluímos que sim, a miectomia foi bem indicada. Isso porque a paciente, além de possuir a forma obstrutiva da doença, apresentava sintomas que atrapalhavam sua qualidade de vida, como a dor no peito e a falta de ar ao realizar exercícios, por exemplo. É importante ressaltar que, embora nós não tenhamos informações acerca da realização ou não da terapia medicamentosa, ao analisarmos o ecocardiograma da paciente,
notamos que ela apresentava uma hipertrofia significativa no septo interventricular, o qual possuía mais especificamente 3,2 centímetros de espessura antes da miectomia, além da paciente também apresentar um gradiente de pressão intracavitária. Esse grau de espessamento fez com que a paciente fosse sintomática, de forma que, portanto, a indicação da cirurgia foi bem feita. Nesse slide, nós fizemos uma comparação entre os resultados observados nos ecocardiogramas da paciente que foram realizados antes e depois da miectomia, a fim de analisarmos os resultados dessa cirurgia. Inicialmente, nós observamos que a espessura do septo interventricular diminuiu consideravelmente, uma vez que houve uma redução de 1,4 centímetros em sua espessura, de forma que a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo decorrente da hipertrofia septal foi resolvida e a paciente não apresenta mais a forma obstrutiva da doença. Como consequência, também não se observa mais a presença de um gradiente pressórico no trato de saída do ventrículo esquerdo, além de notar-se a ausência do movimento anterior sistólico. Além disso, nós observamos também que a válvula mitral da paciente encontra-se espessada pós-miectomia, o que confere uma discreta regurgitação mitral, uma vez que, por estarem espessas, as cúspides não se fecham completamente, deixando um orifício de passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo durante a sístole. Ainda, esse espessamento também é responsável pelo fluxo diastólico pseudonormal da paciente, uma vez que há fluxo durante a diástole, mas ele ocorre de forma reduzida, devido ao espessamento dessa válvula. Por fim, concluímos que a miectomia foi bastante eficiente em solucionar a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo ocasionada pela hipertrofia septal da paciente, de modo que ela terá uma melhora significativa em seus sintomas. Entretanto, vale ressaltar que a miectomia não soluciona o quadro de cardiomiopatia hipertrófica, de modo que ela apenas possibilita a resolução do quadro obstrutivo da doença, o que por si só já proporciona uma melhoria na qualidade de vida da paciente. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a genética. Foram testados 52 genes da paciente, em teoria, todos relacionados a cardiomiopatia. O resultado da correlação entre as variantes dos genes investigados e a patologia mostra que uma variante do gene MYH7 é provavelmente patogênica, já que o resultado é comparável a outros casos registrados de indivíduos e famílias com o mesmo quadro e variante. Contudo, a variante do gene MYBPC3 apresentou resultado clínico incerto. Assim, pode-se afirmar que a paciente possui cardiomiopatia hipertrófica evidenciada pela análise genética. No entanto, nós podemos fazer críticas ao escopo dos genes testados. O trabalho de 2009 de Inglis e colaboradores demonstrou que de 57 genes comumente associados com cardiomiopatia hipertrófica, apenas 8 têm uma correlação definitiva com a patologia. Porém, se esses 8 genes estavam nos 52 testados na paciente, por que o exame não foi perfeito? Segundo a literatura, adicionar na investigação variantes com pouco ou moderado ou nenhum significado clínico não é indicado. Isso porque, no mínimo, o teste se torna mais exaustivo, mas pode ainda causar interpretações errôneas sobre o significado de variantes raras. Imagine o seguinte, um paciente com cardiomiopatia hipertrófica apresenta uma variante rara. Ao fazer o teste genético nesse paciente e encontrar essa variante, poderemos associar erroneamente essa mutação com a patologia. Seguindo essa lógica, é importante não testar pessoas com baixa probabilidade de acometimento, a fim de evitar que variantes ocasionalmente identificadas e com significado incerto sejam correlacionadas com a patologia. Por outro lado, pessoas com diagnósticos sem explicações clínicas, jovens ou casos graves e pessoas com histórico familiar devem sim ser testadas. Com isso, após o teste do paciente acometido, devem ser testados membros familiares que também apresentam a patologia, nesse caso, a irmã e os filhos. Caso o teste genético desses indivíduos retorne resultados conclusivos de correlação entre variantes e patologia, outros membros da família sem cardiomiopatia hipertrófica podem ser testados, buscando especificamente as mutações encontradas nos membros da família afetados. Assim, testagens genéticas em membros da família, mesmo nos não acometidos, são importantes, tanto para determinar quais pessoas devem de fato ser monitoradas e ou tratadas, bem como para liberar de um monitoramento desnecessário os membros da família sem variantes, provavelmente patogênicas. Contudo, como já foi explicado,
Fazer testagens genéticas sem critérios de prioridade e sem saber qual é a correlação dos genes testados e a patologia é dispendioso e pode gerar resultados mal interpretados. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. Até o próximo caso clínico.